Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastassem um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e todos os que estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu estava ontem falando com Deus à tarde, na verdade pensando sobre Jesus. Comecei a pensar como que Jesus era, como será que ele era com os outros. Um tempo atrás, acho que umas 2 semanas, eu li em algum lugar, eu li só o comecinho de um texto, de alguém falando de como Jesus era duro, como o discurso dele afastava todo mundo de perto dele. Tinha pouca gente perto de Jesus. Que ele não era esse amor todo que todo mundo acha que ele era. Só que depende da forma como você lê. Se você procurar ler as entrelinhas das respostas que ele dava e de como ele andava. E eu comecei, desde o comecinho da vida de Jesus ontem, a pensar como que ele era, como que ele fazia. E eu comecei a reparar que Jesus tinha algo que eu reconheço quando eu olho para ele. A primeira coisa que Jesus fazia, todo mundo que chegava perto dele, recebia como se fosse uma lanterna na cara. Jesus jogava luz na cara de todo mundo quando chegava perto. Jogava luz no sentido de esfregar na cara das pessoas o que elas eram, de bom e de ruim. Ele não tinha aproximação, sabe, o ser agradável para atrair, para um lado e para o outro. Então, logo no comecinho do livro de João, quando ele encontra Natanael, as pessoas vêm apresentar Natanael para ele, e você vê Natanael dando uma resposta meio: como é que você me conhece? Ele chega para Natanael, não conhecia o homem, aí trazem um homem para ele. E imagina Jesus, gente, que quando a gente fala Jesus, na sua cabeça você já imagina Jesus. Para aquele povo era um homem que estava aparecendo ali. Aí de repente as pessoas chamam Natanael e falam: vem cá, encontramos o Cristo. E Natanael vai vir: deixa eu ver quem é esse doido. Porque vários já tinham se levantado como sendo ele. A hora que Natanael chega para falar prazer, ele fala assim: eis aí um judeu em quem não há dolo. Ele já chega falando algo da vida. Imagina se alguém fosse apresentar alguém para você, e essa pessoa já chega falando algo da sua vida. Isso expõe. Ainda que naquele caso fosse bom. E Natanael fala: você nem me conhece? E no lado contrário também acontece. Você vê isso já em João Batista. João Batista está batizando, de repente vem os pastores da época, os grandes pastores, para ver o batismo. Ele nem cumprimenta eles. Ele nem pergunta, apresenta o ministério. Ele já vira e fala: vocês são umas cobras. Vocês vieram aqui para ver o que está acontecendo. É como se a gente estivesse aqui e de repente alguns pastores de algumas denominações grandes ouvem o que está acontecendo aqui e começam a entrar ali. E não é nem que eu deixe ele sentar aí e prego normal, ou que eu prego dando indireto. Não, eu paro tudo e falo: vocês são cobra, o que vocês estão fazendo aqui? Desse jeito. Ele expunha as pessoas ao que elas eram, diante de tudo e de todos. Ele, quando está na mesa, ele vira e fala: o que vai me trair está sentado aqui. Quem é o que vai pegar pão da minha mão?
Ele não tinha o ficar arrumando pelos cantos as coisas. Por isso que incomodava tanta gente, porque ele era a luz, ele chegava e esfregava na cara. Ele começava a conversar com alguém e falava: você é orgulhoso. Ele falava: porque se não for para isso que eu vim, não tem propósito eu ter vindo aqui. Se for para você descobrir que você é orgulhoso, já estava escrito na Bíblia, isso nunca adiantou. Eu vim para que aquilo que antes era palavra, era só verbo, fizesse carne, se tornasse carne. E não vai ter propósito algum se eu ficar aqui fazendo rodeio com você, ou indo devagar para uma hora você perceber. Por isso que poucos ficavam perto, mas todos os que ficavam perto, de uma forma ou de outra, eram transformados, ou não conseguiam sustentar. Mesmo Judas, que roubava, não era escondido, as pessoas sabiam que ele fazia aquilo. Jesus sabia. Porque uma coisa é Jesus esfregar na cara dos outros, deixar claro. Outra coisa é mandar embora. Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançará aí fora. Só que você não consegue se sustentar andando perto da luz e tentando manter coisas escondidas. Porque elas não ficam, toda hora está esfregando. E você já reparou como incomoda? Quando toda hora aquilo que está errado fica sendo colocado diante de nós. Chega uma hora que irrita e você quer matar aquela luz. Fala: para, eu já ouvi, eu já sei. Não é assim? Porque eu quero apagar a luz, porque a luz na cara incomoda. Porque tem quem está acostumado com as trevas, com coisas escuras, a luz vai incomodar demais. Mas por que Jesus fazia, mesmo sendo muito desagradável para ele? Porque é como se ele dissesse: foi a única coisa para que eu vim. Foi para trazê-lo, para clarear as obras dos homens, para iluminar aquilo que está escuro. Para os dois lados, tanto para revelar coisas boas. Eu lembro quando eu cheguei na África, e o bom de eu estar lá, gente, depois eu fiquei até com um pouco de peso na consciência. Eu falei: será que eu estou fazendo isso só porque é com eles, porque eles são simples, ou eu faria com todos? Eu lembrei que eu faço com os outros também. Mas como eu soltava as coisas assim na lata, dos dois lados. Eu lembro que o Manuel, que é o rapaz que agora começou a igreja com a gente lá em Amatanda, logo que eu vi ele, estavam todos os pastores na sala, na primeira noite ele estava do meu lado, eu fui, abracei ele e falei: como Deus se agrada do seu coração, cara. E abracei ele e joguei aquela luz em cima dele. E alguns dias depois joguei a luz ao contrário também em cima do Nelson, com coisas que estavam erradas. E quando você joga, a primeira reação das pessoas é se esconder. Elas não têm como negar, então o que elas fazem? Elas só saem. O jovem rico, ele não tem como dizer: não é verdade o que você está falando. Ele sai de perto da luz, porque longe da luz eu posso continuar praticando aquelas coisas. E Jesus não vai atrás jogar a luz de novo. Jesus nunca parava no caminho de ninguém. Ele entrava nas casas das pessoas, comia, ou seja, mantinha comunhão com ela, iluminava aquele lugar e saía. E as pessoas aqui o seguiam. Seguiam no sentido do caminho, seguiam no sentido do discipulado, mas as pessoas aqui iam atrás. Porque a luz, ela servia só para iluminar, para mostrar o que estava acontecendo, para que a pessoa saísse dali e fosse atrás. Jesus nunca parava no problema da pessoa. Ele nunca ficava ali, não se demorava ali. Ele entendia o sentido de urgência do ministério dele, não só por serem só 3 anos, mas urgência no sentido da necessidade de que luz fosse levada para mais lugares. E o difícil, às vezes para nós, é imaginar eu entrar numa casa, ver a podridão daquela casa, ver os problemas, sair, olhar para trás e ver que a pessoa ficou, ela não veio. E a tentação é de voltar e ficar entrando lá de novo, e com a luz. E isso não é o chamado de Jesus, não é o que ele fazia. O que ele faz é trazer luz, é iluminar e te mostrar. Até porque a remissão passa por isso, por você se colocar debaixo daquela casa, por você aceitar e querer seguir o caminho. Ele é caminho, ele não é parada. Então, quando Jesus encontra Pedro, a primeira característica é que Pedro, você imagina o que era o trabalho que Pedro estava fazendo ali. Estavam com 2 barcos parados, lavando rede. Primeiro, gente, que quando fala, pega o barco e leva lá para o meio, não é
um pedalinho. Você senta, ou uma canoinha com 2 remos, um caiaque e se afasta. Eram 2 barcos de pesca. Que cabia muita gente. Imagina o barco que eles estavam atravessando, quando eles estavam atravessando o lago. Era para no mínimo 13 pessoas. Dos discípulos de Jesus. Se é um barco de pesca, além de ter muita gente, ainda ele é grande o suficiente para carregar peixe, para carregar rede, para carregar um monte de coisa. Então não é simples você pegar um barco desse, que está atracado, recolher as redes que eles estavam lavando, dobrar aquelas redes todas e colocar ali, para afastar o barco, ancorar o barco e tudo, para um homem que está passando aqui. Só que nessa época Pedro já conhecia Jesus, Pedro já tinha sido apresentado, Jesus já tinha curado a sogra dele. Esse não foi o primeiro encontro de Jesus com ele. Mas aí para tudo isso, para quê? Para esse homem poder subir no meu barco e pregar para os outros, para o povo. Então Pedro faz tudo isso para fazer um favor para Jesus. Ele curou minha sogra já. Esse homem é gente boa. E ele afasta. E quando ele acaba de fazer aquilo, Jesus fala para ele. Ele atracou o barco, estava na terra já. E Jesus fala, agora deixa o barco e me segue. Eles fizeram a pesca maravilhosa lá, que a Bíblia fala, jogaram as redes, encheram. Jesus fala, agora me segue. Jesus joga a luz em cima dele, você vai ser pescador de homens. Vem atrás de mim. E vira as costas. E eles vêm. Vem Pedro, vem Tiago, vem João. Seguindo Jesus. É como se Jesus falasse, deixa a sua vida, deixa as suas coisas e vem me seguir. E o primeiro passo, a primeira dificuldade é esse, vem me seguir. É o deixa tudo. Que nem todos deixam. Nem todos aceitam ser discípulos. Porque uma coisa, gente, é observar Jesus. É olhar, se agradar dele. Outra coisa é segui-lo. Porque segui-lo não é só obedecer seus mandamentos, é deixar o seu caminho para seguir o dele. E nesse ponto, de repente, a gente nem precisaria falar muito. Não, eu sigo. Eu deixo meu barco e sigo a Jesus. O problema é que seguir a Jesus, o segundo ponto do seguir a Jesus é: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Para seguir, eu tenho a minha cruz para carregar e eu tenho negue-se a mim mesmo. O Evangelho, o Deus que a gente crê, Ele é o Deus da renúncia. O Evangelho, a manifestação do Evangelho nada mais é do que alguém cedendo ou entregando o que tem em função daquele que precisa. A nossa religião é essa. A nossa religião não tem nada a ver com Deus enchendo a minha vida. Se o nosso modelo de evangelho, se o nosso modelo de cristianismo é Jesus, então o modelo é alguém que tem tudo e deixa tudo por causa da necessidade de alguém que não tem, não da sua. Se esse é o modelo, é isso. É Paulo, que era justificado pelas leis, deixando tudo que tinha, todo o nome que tinha, todo o status, em função dos gentios que não tinham. Porque Paulo poderia se encontrar com Jesus. Paulo poderia ser justificado por Abraão. E ele deixa tudo aquilo não por aqueles que já tinham e de quem ele já era conhecido. Ele deixa tudo aquilo por quem não tinha. Pedro não deixa a profissão do pai, não larga toda a herança, todos os barcos, as coisas todas, para algo para ele. Ele faz aquilo lá na frente, a gente descobre em função daqueles que não têm. E morre crucificado de ponta cabeça. Não em função de si, em função daqueles que não tinham Cristo e precisavam receber. Esse é o Evangelho de Jesus. E eu não estou falando aqui de posses, de bens, porque isso aí não tem nem o que falar. Isso é o menor. O negue-se a si mesmo é profundo demais. O negue-se a si mesmo é não fazer porque eu estou com vontade ou porque é o que eu gosto. É porque é a necessidade do outro. É porque é a necessidade do reino, no sentido de que o reino veio para levar luz aos outros. Só que é impossível o negue-se a si mesmo
se eu continuo olhando para o Jesus do barco, do Jesus que me chamou para andar perto dele ali. E até o fim da vida dos discípulos, na ascensão de Jesus, eles ainda viviam o si mesmo. Eles não entenderam negar a si mesmo. Então Pedro larga a vida inteira dele. Pedro, Tiago, João, todos eles, os 12, largam a vida toda, renunciam a vida toda para seguir Jesus. Mas porque eles tinham entendido o Evangelho? Não. Eles não entenderam negue-se a si mesmo. Mesmo seguir Jesus era baseado em algo que Jesus disse que tinha no reino e que interessava a eles. Então o tempo todo eles estão perguntando quando que vai ser, quando que vai acontecer. Mas na hora do aperto, em que eles têm que se negar mesmo, isso acontece lá no Getsemane. Na hora em que a negação não tem mais como ser superficial. Ou seja, fica aí e se deixe prender. Eles falam, não, eu estou disposto a brigar por você, mas não estou disposto a me entregar. Jesus não chamou eles para brigar por ele. Ele chamou para se negarem. Porque o Cristo não é conhecido pelo quanto ele briga, mas pelo quanto ele se nega e se entrega. Pelo outro que está do seu lado. Não é pelo outro, pelo reino, lá fora. É aqui na pequena coisa. O Cristo é manifesto na minha negação a mim. Cristo é visto em mim quando alguém que está do meu lado merece um tapa e eu não dou. Aí falei, esse é Jesus. É por isso que a igreja está cheia de gente falando de Jesus, mas ninguém vê Jesus em lugar nenhum. Porque quando saio do púlpito e sento aqui no meio, eu não me nego. Eu não lavo o pé de ninguém. Eu não sirvo. Até o servir. Ontem a Abel estava conversando sobre isso. Se você parar para pensar, gente. Até quando eu quero agradar alguém. Eu falei isso aqui uma vez. Eu acabo agradando naquilo que me agrada. Já reparou quando você ganha presente? Às vezes o presente tem a cara de quem deu e não a sua. Não acontece? E aí você fica todo sem graça. Você fala, mas isso é a cara dele. Eu vou ver para ele e falar, usa. Que é a sua cara essa camiseta, não é a minha. Mas porque na nossa natureza é assim que a gente age. A gente parte do princípio de quem eu sou. Porque eu não estou me negando em função do outro. Eu estou, na verdade, querendo replicar no outro o que eu sou e o meu jeito de ser. Isso é natural no ser humano. Então, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, o que ele está dizendo é, para que Cristo seja gerado, você tem que deixar de ser quem você é. Nos detalhes. Não é mais você, é o Cristo em você. E quando é que o Cristo está em você? Quando você deixa de ser você para ser a necessidade do outro. Não é parar na necessidade do outro. Mas é se mover em função da necessidade do outro. É se negar. Se mover em função da necessidade do outro. Nesse caso eu não estou falando sobre você ir lá dar o que ele precisa, ou cuidar dele no que ele precisa. Não é sobre entregar algo. É sobre oferecer. Não aquilo que você é, mas aquilo que Cristo é. Não o que você tem vontade de fazer, mas aquilo que deve ser feito. E os discípulos até o fim da vida não entenderam isso. Então mesmo depois de Jesus voltar, ressuscitar e aparecer, Pedro ainda está perguntando para Jesus, e o que você vai fazer com João? Ele fica muito perto de você aí, ele tem alguma coisa? Jesus fala para ele que você tem a ver com isso. Porque mesmo agora, depois de eu ressuscitar e de tudo isso, você ainda está olhando o que o outro está ganhando, o que esse não está. Você ainda está olhando para a vida do outro. Você ainda tá... Por quê? Porque você não entendeu ainda, Pedro. Você ainda não se negou. Então você está olhando para o outro, porque na verdade você está preocupado com o seu. Quando Jesus começa a andar com esses homens, ele tira, e Pedro é a figura dos apóstolos, ele é a cabeça dos apóstolos, ele é como se fosse a imagem dos apóstolos. Então sempre Deus usa sempre ele como a figura para representar o que estava acontecendo. Então o chamado dele, ele vem e fala, eu vou te fazer pescador de homens, mas não foi só ele que foi pescador de homens, todos os 12 foram.
com Matias entrando depois. Depois ele está no barco, todo mundo tem medo. E ele vai como representante de todos eles e fala com Jesus. Depois, quando ele está no Getsemane, a Bíblia fala que ele falou, eu não vou te trair. Antes do Getsemane, ele falou, eu não vou te deixar. E Jesus fala, vai sim. Ele fala, não vou. E todos os outros falam, é verdade, a gente também não vai. Atrás de Pedro. Pedro pega a espada e passa em Malco. Jesus cura, Pedro foge, todo mundo foge. É sempre assim, Pedro é a imagem deles. Mas eles não negavam assim em função de Jesus. Eles estavam dispostos a andar perto de Jesus, a batalhar por Jesus, a dar a sua vida, largar todas as coisas que tinham, para conquistar algo com Jesus, pela conquista com Jesus, não pela morte com Jesus. E é bem diferente as duas coisas. E você vê o ápice disso na cruz, no Getsemane. Eu estou disposto a ir a extremos por você. Eu estou disposto a ir a extremos pelo chamado que você me deu. Mas eu não me nego. Quando Jesus manda aqueles homens para uma missão, eles vão, eles curam, eles expulsam demônios, eles estão cheios de poder. E logo depois Jesus fica sabendo que o primo dele morreu, que João Batista morreu. Então imagina você ficar sabendo que algum pastor, que algum líder que você acha totalmente corrompido, me pegou por eu estar pregando o evangelho. E aí a mulher dele, ou uma prostituta, foi lá e falou para ele, eu quero um favor seu, mata o Jean. Como você olharia para isso? Jesus, olhando para João Batista, ele recebe a notícia, mataram João Batista. Uma mulher dançou em cima da mesa para o homem, ele ficou todo seduzido, mandou cortar a cabeça dele, colocar em cima de uma bandeja e servir em cima da mesa. Não dá para imaginar o que era toda essa situação aos olhos de Jesus. A nojeira que envolvia isso tudo, a injustiça. João Batista negou a vida inteira dele, passou vergonha, fez tudo o que tinha que fazer, tudo direitinho, acabou com a vida dele inteirinha e termina desse jeito. E Jesus fala, eu preciso de um tempo, eu preciso chorar, eu sou humano. E Jesus procura um lugar sozinho para descansar. Leva os discípulos junto e fala, vamos, eu preciso de um lugar, eu preciso respirar. E quando ele está indo para esse lugar, de repente ele vê uma multidão vindo atrás dele, desesperado, carregando o filho doente, com fome. E aí ele fica entre e chorar, entre descarregar diante de Deus toda a dor que ele estava sentindo e atender aquele povo. E ele engole o choro e vai falar com aquele povo e vai curar aquele povo e os discípulos juntos. Ele fica, ele prega para aquele povo. A Bíblia fala que ele sentiu compaixão, ou seja, o peso da dor que ele estava sentindo, ele para sentir a dor do povo. Negue-se a si mesmo. Ele nega a sua dor para sentir a do povo. E ele vai atender aquele povo e cura, ensina. E no fim daquilo, aquele povo está com fome. Só que quem percebe a dor daquele povo nesse momento não é ele, são os discípulos. Os discípulos é que falam para ele, está ficando tarde, esse povo está com fome, manda eles embora. E Jesus fala para ele, dá vocês de comer para ele. E por que Jesus fala isso para eles? É como se Jesus falasse, quando eu dei para vocês poder, para vocês irem para missões, e curar, e expulsar demônio, e fazer tudo aquilo que engrandecia o nome de vocês, vocês fizeram. Na necessidade deles, vocês não se movem. E aí Jesus vai, abençoa o pão, reparte e multiplica o pão. Jesus se movendo em função da necessidade dele. Os discípulos negaram a vida. Homens de Deus, andavam com ele para cima e para baixo. Abandona emprego, abandona tudo. Ainda que me ameace, eu não vou te negar. Eu sou homem de Deus.
Mas você não nega a si mesmo. Você ainda se move em cima da sua vontade. E quando vocês estão abandonando essas coisas todas, é porque vocês estão esperando outra recompensa. Você deixou aquilo, Pedro, porque você está esperando a glória do ministério. Você deixou aquilo porque você sabe que eu não vou te deixar na mão e vou te dar um nome grande. Você quer deixar o emprego? Você deixou o emprego? Você deixou, Pedro, mas você deixou por causa do ministério, que vai vir depois. Não é porque você está disposto a comer pão e água em função da necessidade dos outros. Você não se negou. Você ainda está seguindo baseado no que você é, em quem você é. Esse é Pedro. E os outros? E aí de repente Jesus vira e depois que alimenta aquele povo, Jesus fala, finalmente eu preciso chorar. Entra no barco vocês e vão na frente. Não é vai na frente que eu preciso provar vocês, eu vou para o monte orar, eu preciso chorar. Você lembra que João Batista morreu? Eu não falei com Deus ainda. Está tudo aqui a minha dor. Eu posso ter um tempo com Deus. E aí Jesus manda aqueles homens. E no meio da noite, a coisa fica feia no meio do mar. Eles começam a ficar desesperados. Porque como eles não negam a si mesmo e não negaram a si mesmo, eles não tinham um lugar para o Cristo dentro deles ainda. Então eles eram muito homens e muito cheios de sabedoria ou de qualquer coisa debaixo da palavra do Cristo. Vai para cá, vamos para lá, ele está no barco. Mas não porque algo já estava acontecendo de Jesus dentro deles. Então quando Jesus não está perto, o desespero toma. Não sabe mais o que fazer. E para Jesus não pode ter tempo nem para orar sozinho. Porque ele está lá e eles estão desesperados lá porque não sabem o que fazer. Só que dessa vez Jesus, quando chega e eles começam a ver Jesus, eles não reconhecem Jesus no meio da tempestade. Porque eles não reconhecem o Cristo da tempestade. Eles não reconhecem Deus, a dificuldade como podendo ser Deus. Então para eles é a assombração que está vindo ali. Porque se fosse Jesus, não teria tempestade. Se é Jesus, não vai acontecer isso. Então eles falam, é assombração. É demônio. E aí Pedro pede para Jesus, se é você mesmo, então me mande até aí. Ou seja, esse se é você mesmo, a gente está apavorado de medo. Então, sacia esse medo, tira isso da gente. Mostra que não é para ter medo. Só que dessa vez, Pedro diz para ele, me deixe até aí você então. Só que dessa vez o barco não está atracado na areia. Dessa vez o chamado de Jesus para ele, vem, não é mais desce do barco aqui na terra e me segue. O vem agora é, você vai ter que usar um pouco do que você já recebeu. Você vai ter que andar em cima de uma palavra agora já não tem mais a terra aqui do lado. É um pouco mais difícil. E não era para ser, porque na verdade não era nem para ele ter a necessidade de andar até ali. Era para ele já ter o Cristo dentro do barco, mesmo quando não estava, fisicamente. Mas Jesus atende essa incredulidade, ele atende, só que começa a ficar um pouco mais difícil, um pouco mais espaçado agora. Exige-se um pouco mais. Por quê? Porque não nega a si mesmo. Então quando se afasta, quando perde a referência, é um pouco mais difícil de voltar. Demanda um pouco mais de fé. Judas se afastou tanto que não conseguiu voltar no fim da vida. Quando se arrependeu, não conseguiu voltar. Pedro conseguiu voltar. Também debaixo de arrependimento. Porque por mais que ande perto de Jesus, não está sendo gerado. Tem coisas, transformações acontecendo, mas não consegue se mover sozinho, nem nas próprias responsabilidades. Olha para o lado, não vê Jesus do lado, não sei o que fazer. Não sabe lidar com as coisas que cabe a você lidar. Tem problemas que você passa, querido, que Deus já falou comigo, larga morrendo. Porque é os discípulos no barco. Já passou da hora de assumir a própria tempestade e não quer assumir. E por que tem tanta dificuldade em entender isso? Porque não existe o negue-se a si mesmo.
Eu estou chamando Jesus para fazer parte de quem eu sou, e por isso tem tanto conflito. Porque eu estou querendo convidar Ele para vir navegar no meu barco. Com Cristo no barco, tudo vai. Que para com essa musiquinha miserável. Eu preciso sair do barco. É para você abandonar, mas você quer convidar Ele para fazer parte da sua natureza. E aí quando você traz isso para o nosso dia a dia, é aqui, vamos andar junto, vamos. E você vem andando junto, vamos andando junto. E aí você trazendo os papéis. Olha, agora eu estou com esse problema, assina para mim. E aí traz de volta. Agora eu estou com esse outro, assina para mim. Pare aqui no meu problema. Jesus não parava no problema de ninguém. Maria Madalena é trazida ali. E ela não é trazida para Jesus para ser apedrejada. Eles não poderiam apedrejar aquela mulher. Os judeus não podiam matar ninguém sem autorização dos romanos. Tanto é que para matar Jesus, eles tiveram que levar para Pilatos, para Herodes. Eles não podiam cumprir a lei de execução deles. Aquilo era tentando pegar Jesus. Mas eles trazem aquela mulher para ele. E ele está abaixado na terra. Ele nem olha para o alto, ele está agachado, mexendo na terra, escrevendo alguma coisa. E é um circo, você ir na internet ver o que as pessoas tentam dizer o que ele estava escrevendo. Ele estava escrevendo a lei. Nossa. E ele estava escrevendo, eles trazem uma mulher e ele fala para as pessoas, ó, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E as pessoas começam a sair, e eu imagino Jesus vendo o barulho dos pés saindo, alguma sombra saindo de perto. Depois ele levanta a cabeça e vê só ela. É a hora que essa mulher fala assim para ele, ai que bênção, ele é um homem de Deus, ele é um homem de Deus de verdade, eu vou andar com ele. E Jesus vira para ela e fala assim, filha, vai e não faz de novo. Não é que em mim você encontrou validação para ser quem você é, e toda vez que alguém vier te atacar, você corre para debaixo da minha sombra. Eu só disse para eles que eles não têm direito de te matar, só isso. Quem vai deixar de fazer é você. Jesus nem fala para ela, me segue, ele fala, vai. E não faça mais. E ela vai e não faz. E a Bíblia diz que ela se torna depois uma das patrocinadoras do ministério de Jesus. Ela pagava para Jesus pregar. Ela dava o suprimento, uma das mulheres que dava suprimento para Jesus viajar. O problema é que acontece muito no nosso meio. A Maria Madalena diz, ele me livrou, ele me livra. E aí eu saio, faço tudo de novo e volto diante dele, estão querendo me apedrejar. É a hora que ele fala, apedreja essa desgraçada mesmo, porque ela quer continuar fazendo. Esse vai significa você consegue não fazer mais. E depois ela continua seguindo Jesus. Esse vai é negue-se a si mesmo. É não faça mais aquilo que você está com vontade de fazer. Porque Jesus não perde tempo com isso. Deus tem falado muito comigo com relação ao jovem rico. Ele não para naquele homem. Ele deixa aquele homem embora. Ele só traz luz sobre aquilo, explica algumas coisas para ele e fala, me segue. Aquele jovem não faz nem o primeiro passo que os discípulos fizeram, mas Pedro faz. Só que quando você começa a ter esses pontos, você vê a natureza deles vindo para fora. Eles dão tudo, mas não se negam. E Jesus não manda ninguém embora, porque de modo nenhum os lançarei fora. E porque cedo ou tarde, gente, se você continuar no caminho, mesmo sem se negar, de duas uma, ou o nível vai subindo e você não consegue mais, e você para no meio do caminho, ou um dia vai acontecer a transformação que tem que acontecer. O problema é como vai acontecer isso no fim. João negava a si mesmo. Sabe por que João negava? Ele amava Jesus, não só o ágape. Ele era apaixonado por Jesus como amigo. Ele deitava no colo de Jesus, ele tinha carinho com Jesus. Então ele vai até a cruz. Ele cuida da mãe de Jesus. Ele não está preocupado com mais nada. Se ele vai ficar marcado dali para frente, se ninguém mais vai aceitar ele, se ele vai ser morto junto. Ele não tem mais problema com isso.
E por isso ele não tem que enfrentar martírio na vida dele para cumprir o ministério. Ele cumpre o ministério dele sem martírio. Segundo, ele é quem recebe revelação ao longo da vida. Engraçado que Pedro recebeu a primeira revelação. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas ele não conseguia se negar. João se negou e foi ele quem escreveu a maior revelação da Bíblia, o livro do Apocalipse. E quando você lê as cartas de João, como ele fala do amor de Jesus, o evangelho de João, como ele mostra o homem Jesus. Ele conseguia entender o homem Jesus, sabe por quê? Porque ele negou o homem João. Ele não olhava para Jesus a partir de quem ele era, do que ele queria. Ele olhava para Jesus a partir de quem Jesus era e do que Jesus queria. Mas Pedro, depois que anda e vai até Jesus no mar, Jesus volta para o barco e eles continuam o ministério e continuam seguindo. E quando chega a hora lá na frente, eles se encontram no Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite, onde a azeitona é apertada para o óleo sair. E Jesus chama os três, Pedro, Tiago e João, para ir orar junto com ele. Jesus estava angustiado, falou, vamos orar, eu estou angustiado até a morte. Não espiritualiza isso. Jesus estava angustiado, querendo a morte, de tanta dor que ele sentia na alma dele, de todo o peso que ele estava carregando, toda a angústia. E ele chama três, vamos comigo orar junto. Fica do meu lado. Eu estou falando de carne, de alma, gritando. E ele olha para o lado e aqueles três dormem. Ele chorando e mandando mensagem, eu estou angustiado, me ajuda. E aí de repente o outro manda selfie para ele que está no shopping. Ele fala, esses aqui são os meus parceiros. É Jesus olhando para os três. Os três líderes do ministério, os três cabeças do ministério, não conseguiam ter compaixão com Jesus. Porque para ter compaixão eu tenho que conseguir negar a minha dor. Jesus, para ter compaixão da multidão, tem que conseguir deixar de olhar para a sua dor com relação a João Batista. Eles não conseguiam fazer isso. Eu não sei se Jesus olhava, eu fico olhando, imaginando meu pai, eu naquele monte, olhando para o lado, falando, cambada, não vale nada. Por isso que eles olhavam para Jesus, para Deus e falavam, pai, é isso aí mesmo que você me deu. Porque a todo momento ele tinha que chacoalhar aqueles homens e falar, até quando vos suportareis? Até quando estarei convosco? Um pouco que eu subo no monte para a hora que eu volto, vocês discutindo com o pai do menino aí, não consegue resolver um negócio desse tamanho. O pai do menino trouxe o menino para ser liberto, e Jesus volta aquela briga toda acontecendo. Eles não conseguem resolver uma coisa, porque o menino está endemoniado ali, eles estão discutindo com o fariseu o que é lei, o que não é, e não conseguem entender a dor daquele pai e daquele menino, porque não conseguem sentir compaixão. Quando aqueles fariseus aparecem e começam a discutir lei, eles querem discutir graça, e fariseu discutindo, e a dor do menino ali do lado com o pai. E nisso o pai já está aqui falando, eles estão mais preocupados em defender a religião deles, do que em sentir a dor do meu filho. Porque eles não se negam. Agora a história é reino, não é mais céu, mas do mesmo jeito, eles estão defendendo o que eles querem. E não tem compaixão. Jesus volta e fala, até quando eu vou estar com vocês? Quando é que vocês vão começar a resolver os problemas que são colocados diante de vocês? Porque é quando é para vocês manifestarem poder, vocês manifestam. Capacitação vocês já receberam. Por que não flui? Porque não se nega. Então Jesus está lá no monte e sozinho. Cheio de discípulos em volta, mas sozinho. Todo mundo dormindo. Enquanto o cenário espiritual está fechado. E todo mundo dormindo. Todos os ministérios ao redor dele. E todo mundo quieto. Em outro mundo, ele avisando faz tempo, a coisa vai apertar. Eu vou para a cruz. Vai ficar duro.
Faz tempo que eu estou avisando vocês. E na hora que a coisa acontece, vocês dormiram. Porque para vocês está tudo bem. Está tudo bem que a hora que o povo tem fome eu multiplico. Está tudo bem porque a hora que a tempestade chega eu entro no barco. Como Jesus falasse, o problema não é para mim. Porque eu vou passar, e eu tenho que passar. E eu tenho que ir para a cruz, para isso que eu vim. O problema é para vocês. Porque quando eu for, a distância começa a ficar maior entre o barco e a terra. E cada vez mais distante, para que vocês consigam chegar. E cedo ou tarde, ninguém vai escapar da sua cruz. Você só escolhe se você participa da minha ou se você vai ter que ter a sua depois. João participou da de Jesus. Por isso ele não teve a dele. Todos os outros tiveram a sua. Corpo queimado, cabeça cortada, cruz de ponta cabeça. Todos tiveram a sua cruz. Porque vai ter. Você vai ter que passar por uma cruz. Tome a sua cruz. A diferença é que quando você resolve andar na de Jesus ali, eles evitavam a deles depois, participava da dele. É como se fosse na sombra da dele. Você se arriscava debaixo da dele. Você pagava o preço junto com o dele. E com isso você suportava um pouco do peso dele. Jesus, quando está na cruz, ele olha para baixo, vê a mãe dele sozinha. O pai já tinha ido. Essa mulher vai ser viúva. Viúva nessa sociedade está lascada. Ele vira para João e fala: cuida dela. Porque tinha um lá embaixo para falar: paga essas contas aí para mim. Arruma lá, vê o plano de saúde dela, ajeita as coisas para minha mãe. Tinha alguém para sustentar e para suportar um pouco do peso que estava sobre ele. Mas porque esse realmente negou a si mesmo. Ele não tinha mais nada de si. Quando Jesus volta, abre sua Bíblia em João 21. Versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles disseram: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Quem reconheceu que era Jesus foi João. Ele estava junto com Pedro pescando. Pedro volta para o lugar que ele estava quando Jesus o chamou. Volta para dentro de um barco, sem pegar nada. Ele passou todo aquele tempo andando com Jesus. Coisas tinham sido geradas dentro dele, mas não eram suficientes para ele conseguir andar sem ter Jesus do lado. Então, quando Jesus aparentemente não está mais perto, ele volta a tudo que ele era. Ele não consegue manifestar nada, porque ele não se negou. Aquilo que Jesus colocava, ele tentava construir em cima de quem ele era antes. Então, quando a figura de Jesus natural não está mais do lado dele, ele não sabe o que fazer. Ele volta a fazer o que o pai dele fazia, o que o pai dele ensinou ele a fazer. Ele volta para a pesca. E engraçado que parece lendo isso aqui, você fala: como que ele não percebeu? Um homem de novo falando para ele: lança a rede. Ele enche a rede, enche o barco, e ele não consegue falar: nossa, lembrei, isso já aconteceu uma vez.
era Jesus. Nem isso ele consegue perceber. Quem consegue reconhecer Jesus nisso é João só. E olha o que acontece. Continuação do versículo 7. É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. A Bíblia fala que ele estava a 200 côvados, 100 metros mais ou menos. E ele nada até a praia para chegar em Jesus. Ele começa o caminho com Jesus com o barco atracado. Sai do barco e me segue. Depois ele sai do barco para andar alguns passos até Jesus. Aqui ele tem que nadar 100 metros para alcançar Jesus. E mesmo assim, depois disso, Jesus vai embora. E no fim disso, Jesus começa a ter aquela conversa com ele. Você me ama, você não me ama, aquela conversa toda. Porque no fim Jesus está falando, você percebeu como não é tudo isso? Como você está disposto a tanta coisa que você acha que está, mas tudo no fim é pelo seu interesse. Não é em função da dor dos outros. Você, Pedro, não consegue sentir sequer a minha dor que estou do seu lado chorando. Você quer me dizer que vai sentir a dor do mundo? Você não consegue se mover pela angústia de quem está aqui do seu lado gritando. Você está me dizendo que você ama as nações, que você ama o perdido. Ama nada, cara. Isso tudo no fim ainda é a ânsia de manifestar um ministério que vai te dar algo. Não é para assumir isso. E para confessar que eu estou na rua de quinta-feira, mas de verdade, eu não estou apaixonado por aqueles caras. Estou apaixonado pelo ministério que eu tenho por trás disso. Eu não consigo enxergar isso dentro de mim. Mas sabe quando eu vejo esse manifesto? Porque eu não consigo me apaixonar pela dor do cara que está do meu lado no banco. Porque eu sei que tal pessoa está chorando e eu não estou chorando por ela. Porque tem gente dentro da igreja, está sentado do meu lado, que não tem como ir para a igreja. Que eu estou querendo arrumar uma Kombi para ir buscar morador de rua. Espera aí. Não é. Não é mesmo. Eu estou disposto a arrancar uma espada e falar que é por Jesus que eu vou matar um exército. Não precisava matar um exército por ele, era só matar eu mesmo, já estava bom. Vocês percebem como é pequenininha a coisa? E a gente se engana de que está fazendo muito para Jesus. Mas sem aquele pequenininho que é o negue-se a si mesmo, não funciona. Lá na frente eu vou ser confrontado por Deus, você está vendo? E eu não sei o quanto ele vai ter que nos apertar e moer, até me levar a conseguir me enxergar. Um versículo que Deus falou com a Adriana que sexta-feira ficou na minha cabeça. Gálatas 4,19. Filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo falando, meus filhinhos, por quem de novo eu tenho que sentir dores de parto. Paulo tendo que sentir dor. E se ler a carta de Gálatas, além de ser uma aula sobre a graça, a aula da Bíblia sobre graça, sobre o que é graça, é a carta de Gálatas, de profunda que é aquilo. E você vê Paulo chorando ali, falando, por que vocês fizeram isso comigo? Eu viajei por causa de vocês, eu gastei tanto tempo cuidando de vocês, eu ensinei tanto, e agora vocês estão voltando tudo para trás. Eu falei, de novo eu tenho que sentir dores, para Cristo ser gerado em vocês, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Não é o reino em vós, não é o ministério em vós, não é o pastorado ou qualquer outra coisa, é Cristo formado em você que é a esperança da glória. Quando Jesus te chama para andar com Ele, Ele fala, vem, ande comigo. Mateus 11. Abre sua Bíblia em Mateus 11. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Para aqui por enquanto. Sabe o que é jugo? Eu já falei aqui uma vez. Jugo era uma peça de madeira que era usada
quando você queria unir 2 animais para puxar um arado ou para carregar uma carruagem. Um animal sozinho não precisava de jugo. Ele usava a corda amarrada aqui, aquelas coisas que um cavalo usa, e por corda ele puxava. Jugo é quando você queria juntar 2. Então você põe uma madeira que passava pelo pescoço dos 2, vocês já viram isso na roça. E com aquilo você distribuía o peso da carga. Isso era jugo. Então Jesus está falando para eles: tome o meu jugo. Ele está te convidando, na verdade, para carregar peso com ele. E ele continua o versículo dizendo: e aprendei de mim. Tome o meu jugo e aprendei de mim. O que quer dizer uma coisa com a outra? Em Deuteronômio 22, a Bíblia fala sobre jugo. E ele fala: não colocarás sobre o mesmo jugo o boi e o cavalo, ou o boi e a mula. Mas o que ele estava querendo dizer com relação a isso? Você não põe 2 animais diferentes para puxar o jugo. Por quê? Porque senão o maior vai levar todo o peso, além de machucar o menor. Porque ele vai fazer força e aquela madeira que vai estar torta vai machucar o menor. Por isso que esse versículo Jesus fala: tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Ele está dizendo assim: quando você compartilhar o jugo comigo, compartilhar essa ferramenta de madeira comigo, você só consegue fazer isso, primeiro, se nós tivermos a mesma natureza. Com naturezas diferentes, esse jugo vai ficar pesado para você. Porque eu vou estar te chamando para se negar, e o se negar te machuca. Eu vou estar te chamando para se entregar pelo outro, mas isso fere você. É pesado para você, porque nós temos naturezas diferentes. Não se pode carregar jugo sendo diferente. Então o convite de Jesus para carregar jugo começa com: aprendei de mim. Para carregar o meu jugo tem que ser para aprender de mim. Então ele te chama para andar do lado, não é para ele carregar seu peso. Ele está falando quando você pegar o meu jugo, porque o jugo que aquele povo carregava antes era o jugo da religião. O que eles tinham que levar era a religião judaica, que era pesada, as leis, os fariseus, a farda que eles davam. Jesus falando: pega o meu, porque o meu é suave. É suave. Mas você só vai conseguir carregá-lo se você andar do meu lado e se a sua natureza for igual à minha, porque senão vai ser pesado para você. Porque o peso hoje não é bota saia, o peso hoje não é beijo o anel do pastor, esse não é mais o peso. O peso é: não seja mais quem você é. Não se mova mais em quem você é. Não me dê mais a camiseta porque é a que você gosta. Não é mais pelo que você é. É pelo que o outro precisa. Não é mais pelo ministério que você vai receber. É porque você virou o Cristo. Senão eu começo a servir no ministério em função de quem eu sou. E nem em função de quem Ele é. E sempre que eu fizer isso em função de quem eu sou, a preocupação vai estar em conseguir agregar pessoas. E por isso eu nunca vou conseguir rejeitar pessoas e falar não para ela. E já falar na cara dela. A gente estava conversando essa semana aqui durante a obra do banheiro, falando: quanto mais tempo você demora para jogar luz sobre a cara de alguém, mais difícil fica depois. Porque você para no problema dela, porque você acha que não está na hora. Depois vai ser mais difícil. Sempre vai ficando mais difícil. Jesus já falava na hora. Ah, eu quero te seguir. Ele fala: não consegue. Não, mas nós vamos te seguir. Não vai, porque nem seu pai você pode enterrar. Até as dores da sua família têm que estar em segundo plano. Porque quem pega no arado e olha para trás não é digno de mim. Jesus falando isso para as pessoas. Jesus dá exemplo da morte do pai de alguém. Ele não está falando negue a sua família, ele está falando negue-se a você mesmo. O seu desejo de ir lá sepultar seu pai, da sua dor, não pode ser maior do que as dores que eu sinto e que você tem que passar a sentir.
Gente, isso não é para soar como acusação. Isso é para você fazer análise dentro de você. De que no fim das contas, até o ministério, em muitas vezes, se não na maioria delas, a maior entrega é em função de uma recompensa. Mas como muda esse sentimento? O problema não é mudar o sentimento. É em todas as vezes que eu sou confrontado com ele, como eu reagir. É conseguir fazer análise de que as pessoas estão clamando de fome aqui do lado de fora. E eu estou falando, manda elas embora. Despede elas porque a gente não vai dar conta não. Eu não parar pelo menos e falar, gente, vamos orar, pelo amor de Deus, a gente mandar essas pessoas embora, elas vão morrer de fome. Eu não sinto a dor. O que dói no coração de Jesus não é você ter dinheiro para dar comida para quem não tem que comer. É aquilo não te doer. Porque se aquilo não doeu, Cristo ainda não foi gerado em vós. Cristo ainda não tinha sido gerado nos discípulos. Por isso eles dormiam. Eles não choravam junto com Jesus. Só chorar. Chegar do lado e falar, sabe que eu não tenho nada para te falar. E Jesus fala, só chora junto. Eles não conseguiam nem fazer isso. Eles não conseguiam sentir a dor do cara que estava andando com eles há anos. Que eles amavam tanto, largaram tudo. E está vendo ele angustiado daquele jeito. Porque não foi frio Jesus falando, estou angustiado até a morte. Você imagina como ele estava para ele falar isso. Jesus suando sangue, indo acordar os discípulos, acorda, ora comigo. Como que ele estava? Apavorado, desesperado, a ponto de suar sangue. Suar sangue aos vasos da pele estouravam, de tanta tensão que ele estava. E naquele desespero ele falava, só ora comigo. Eles dormem. Porque não existe compaixão. Existe desejo do ministério que ele prometeu para a gente, o reino, e nós vamos para as nações, ele soprou o Espírito na gente, a gente cura, e Deus deu um monte de palavra de revelação a respeito, mas a compaixão não existe. Porque eu ainda não me neguei. Eu ainda venho em primeiro lugar. Ah, olha, nosso dia tem ministério na África agora. Tem? Você tem? Você sabe o que está acontecendo lá? Você sabe como está sendo pago as coisas lá? Está faltando? Porque quando você encontrar alguém da outra igreja lá, você vai discutir sobre missão com ele. Nós temos tal. E o menino do lado gritando no colo do pai, endemoniado, e o pai, ninguém faz nada. Falaram para trazer para os discípulos, eles estão discutindo a religião com o outro aqui, o menino está morrendo aqui no meu colo. Mas eles estão dizendo para os discípulos que a gente é que cura, que a gente é que tem ministério, que está tudo perdido. E o menino está aqui. Aí Jesus chega e fala, o que está acontecendo ali? Eu trouxe aqui para ser curado, mas eles estão brigando lá, dizendo que são os verdadeiros de Deus. Ele fala, percebi. E ele fala para os discípulos, até quando eu vou estar com vocês? Quando é que vocês vão começar a se mover em compaixão? Que vocês estão escondendo o que tem de precioso debaixo dos seus desejos. Ainda não conseguiram se negar. A busca por Jesus ainda é. Eu não estou falando nada contra esperar promessa. Eu espero promessas. Mas dia a dia você vai ser confrontado com negue-se a si mesmo. Todos os dias. Todo dia você vai ser confrontado a pegar o seu problema e resolver o seu problema. Resolva. Você resolva. Você resolva, você desfrute da solução dele. Porque não é para mim. Não é para Deus, é para você. O que Jesus faz é te livrar da acusação do problema. É, sendo tentado em todas as coisas, poder te ajudar e te suportar nas suas tentações. Mas não é todos os dias falar, Jesus, de novo eu prostituí, e estão querendo me matar de novo, eu vou ficar aqui perto, tá? Você pode ir nele todo dia, mas ele vai virar para você e falar, tá bom, você já sabe o que fazer. O que você quer que eu faça?
Então, quando a carta de Hebreus fala sobre aqueles que foram iluminados e outra vez voltaram, é impossível serem redimidos para a redenção, para serem iluminados novamente pelo Espírito Santo. Está falando disso. Você já sabe. Você já recebeu a capacidade para fazer. Alimenta você o povo. Você não vê Jesus discutindo com os discípulos os problemas deles? Você não vê Jesus discutindo com Judas? Judas, para de roubar, Judas, para de roubar, Judas, para de roubar. Ele ensinou uma vez, roubar é pecado. Roubar está errado. O que Judas vai fazer com aquilo? Não sei. Você não vê ele na atrás de Judas também para ficar falando, está roubando, está roubando, está roubando? Ele deixa Judas. Ele está vendo que esses discípulos não estão negando a si mesmo, e ele só vai avisando, olha. E o que cada discípulo faz com aquilo? O problema de cada um. Mas cedo ou tarde, ou você vai abandonar, ou você vai encontrar a sua própria cruz, o seu martírio. Porque você poderia ter se entregado na dele, mas não se entregou. Mesmo João não consegue sentir essa dor toda de Jesus, ele também dorme no Getsemane. Ele não foge quando tem a opção. Ele segue. E é difícil fazer essa análise interna, porque você vai se confrontar com um monte de coisa. E vai te levar a um lugar de ficar parado às vezes. Porque até no ativismo, no fazer, você vai perceber que a motivação está toda errada. E isso não é para te parar. Isso é para você se sondar todas as vezes. Por que eu estou fazendo? E não que eu deixe de alimentar o pobre porque eu percebo que estou... Não, eu alimento. Mas em cada vez que eu perceber que não estou tendo compaixão. Porque se eu não consigo ter por quem está do lado, como é que eu vou dizer que tenho para quem está longe? Por isso que a Bíblia fala, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você diz que ama a Deus que você não vê? Se você não consegue chorar e sentir a dor de quem está tentado do seu lado, não venha me dizer que você está sentindo a dor das crianças da África, é mentira. Sabe o que acontece com as crianças da África? Dá prestígio. Pô, a gente tem projeto na África. Quando na verdade Jesus estava preocupado é que o projeto aqui de dentro tivesse bem feito. É que aqui um estivesse chorando pelo outro. E por causa disso, isso transborda. Que o amor de vocês transborde para fora. Mas só transborda o que encheu. E quanto menos eu tenho aqui, mais necessidade eu vou ter de mostrar para o lado de fora. De criar uma casca para o lado de fora. Porque eu não tenho que transbordar aqui dentro, não tenho o que transbordar. Gente, o evangelho é loucura. Ele é antinatural. O movimento é contrário à natureza do corpo. É sempre fazer algo para o outro lado. Você está indo para cá e tem que mexer o braço para lá. Não faz parte da anatomia do nosso corpo, o evangelho. Negar o que você é, se entregar para morrer. Isso vai contra instintos que o próprio corpo tem de sobrevivência. Por que Jesus suou sangue? Ele estava indo contra a natureza do corpo. A adrenalina jogando ele para um lado. A mente gritando com ele, fuja, fuja, proteja o corpo. E ele pegando e obrigando a mente dele para o outro caminho. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz e aí me siga. Você não vai conseguir andar após Jesus sem se negar. Você vai parar. A hora que eu sair de perto de você, sabe o que você vai fazer? Voltar a pescar. Aí vai para a África. E aí quando volta tem um menino endemoniado. Fala, mas 2 minutos fora, não... você já sabe libertar demônios, já fez isso na rua. A gente estava junto, você fazia. Por que agora você não fez? Porque você não estava perto. Até quando estarei convosco? A motivação é errada.
O prazer está no fervo do ministério. Vamos, oba! Sobrou você e mais um endemoniado. Sobrou você e uma visita na sua casa. Porque aqui é legal, é fácil. Não, chegou o pastor lá e o Jean falou na cara dele e falou do ministério lá no púlpito e ele ouviu e confrontou ele. Ai, Deus, igual Jesus. Aí o cara vai visitar você na sua casa e você fica rodeando ele. Eu vou orar, Senhor, eu vou fazer. Espera aí. Não foi lá, e lá a gente ensinou sobre dons, a gente fez, mas eu encontro uma pessoa que é da outra denominação, um amigo meu, ele vai, e aí ele fala para mim que não, que cura não existe mais. Eu não sei nem falar nada para ele, eu só ouço, porque falar, sabe como que é, né, gente? Você falar também, arrumar problema lá, é que a gente mais ouve. Eu falo, eu sei como é que é. Você vai falar para ele vir aqui, né, para eu falar para ele. Você vai falar para ele que Jesus está em cima do monte, assim que ele descer, ele resolve o seu problema. E quando Jesus for, o que você vai fazer? Você consegue perceber? E por isso não consegue resolver os próprios problemas. Porque continuou como Maria Madalena, correndo e levando no pé. E o que Deus tem me falado, não resolva mais. Ele fala, o problema é seu. E alguns aqui, pontualmente, vão falar, está falando comigo. Não. Você não conhece o meu WhatsApp. Quem dera fosse uma pessoa. Não, você sabe o que fazer. E olha para a cara de vocês, como eu sei as conversas de todos, eu fico pensando, ele está achando que é isso. Ainda metade, gente. O mesmo problema, sabe resolver e não resolve. E o problema maior não é esse, porque para mim agora é só fazer assim e olhar e falar, deixa lá. O problema é para você, que não resolve. Porque é gostoso correr atrás de Jesus. Fala, estão querendo me apedrejar. Você protege, fala, não vai, filho, não vai apedrejar você, viu? E já foram embora. E você sai, fala, mas até quando? O que isso vai gerar na sua vida? Você vai fazer discípulo de você? Não vai, você vai fazer meu. Porque você vai estar sempre apontando para mim. Porque eu sou seu modelo de coragem. Sabe por quê que eu sou esse modelo todo? Porque quando eu chego lá em cima do monte eu tenho que chorar. Enquanto você está dormindo. E aí você vê eu suando sangue e fala, homem de Deus. E você vai para os outros e vai apontar para mim. E vai apontar para lá. E eu choro. Até que esse Cristo seja gerado em você. Porque quando ele foi gerado em você, você vai estar passando e vendo coxo e não vai falar para ele, olha lá para a casa da misericórdia, falar, olha para mim. Porque eu vou te dar do que eu tenho. Seja curado agora, porque isso é o que eu tenho para te dar. Só que Pedro já tinha isso desde quando andava com Jesus. Já fazia as missões com Jesus. E quando o povo está pedindo comida, ele não sente nem a dor daquele povo. Ele fala, manda eles embora com fome. E agora ele não fala simplesmente não tenho moeda. Ele para na dor daquele homem. Para, levanta o homem, coloca aquele homem de pé e faz o quê? Vai para a igreja. Não para ali. Ele segue. Mas porque negou a si mesmo. Então dessa vez ele chega lá dentro e as pessoas prendem Pedro. Depois solta e fala, vocês vão embora sem falar nada. Ele fala, não, a gente não vai parar de falar. E se quiser pode me matar. Sabe por quê? Chegou no ponto que Jesus largou. Largou, agora é com você, eu não toco mais. Agora, Pedro, ou você volta e fica pescando mesmo, ou você vai assumir e fazer tudo que já está dentro de você. Já está aí dentro. Agora, Pedro, eu não vou mais ter que fazer anúncio na igreja que tal pessoa está com dificuldade. Eu não vou mais ficar batendo na sua porta, Pedro. Você vai sentir a compaixão e a dificuldade das coisas agora e vai se mover em cima daquilo. Eu não vou mais recolher o recurso todo, Pedro, para saciar a fome do povo. Resolva você a fome do povo. Se é que você vai se doer por elas. E aí a gente vai ver de verdade, Pedro,
se isso está sendo gerado em você ou não. Amém, gente? Vamos orar. Fica de pé. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua palavra, Pai, pela tua presença nessa casa, Pai. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor se agrade do nosso coração, Deus. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui, por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Obrigado pela tua maravilhosa graça e teu amor sobre nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor.